Simplificando a raiz cúbica de 2 a 31 mais 2 a 33 sobre 10, o que temos? Olá, eu sou Luiz Sena, seja muito bem-vindo. Você está na Questão de Lógica. E esse canal é para você que quer uma mente mais ativa e ágil. Então, vamos aprender junto. O que nós temos aqui é uma expressão numérica envolvendo uma raiz cúbica, onde o radicando é uma fração, com potência, onde o expoente é relativamente alto. E isso pode espantar muita gente, por acreditar que a conta seria muito grande e muito complicada, e, portanto, muito difícil de se fazer. Mas a gente conhecendo a técnica, no caso as propriedades de raiz e de potência, vocês vão ver que essa conta aqui ela pode ser bem mais simples do que a gente pensa. E como a gente pode fazer? Resolver a potência em si, fazendo as multiplicações que o expoente manda, no caso 2 vezes 2 vezes 2, 31 vezes, e em seguida 33 vezes, não é prático, né? É possível, mas além de ser trabalhoso, a chance de se cometer um erro é muito grande, por conta da quantidade de operações. Resolver empregando a propriedade de potência de mesma base, já que aqui tem 2 na primeira parcela da adição e na segunda parcela da adição, também não é possível, por conta dessa operação aqui, a adição. Isso seria possível se fosse uma multiplicação. Mas então, como é que a gente faz? Se a gente olhar para as alternativas, elas podem indicar um caminho. Vejam só, todas elas são potências de base 2. A letra A é uma potência de base 2, cujo expoente é 1. Então, todas elas sendo potência de base 2, nos leva a crer que nessa simplificação aqui é bom que a gente siga esse caminho. E como no numerador dessa fração se trata de uma adição, a gente pode se encaminhar para um termo comum, sendo que na primeira parcela é 2 a 31 e na segunda, sendo 2 a 33, eles não são termos em comum, mas a gente pode chegar neles através de uma manipulação, transformando as duas potências em potências de mesmo expoente, e isso facilitaria a conta. De que maneira? 2 elevado a 33 é a mesma coisa que 2 elevado a 31 vezes 2 elevado a 2. Pois em uma multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, o que traria novamente 2 a 33. Então, o que a gente está fazendo é só escrever de uma forma diferente esse número, mas o número é o mesmo. E por que isso é feito? Vocês vão ver adiante. A gente fica com raiz cúbica de 2 elevado a 31 mais o 2 elevado a 33, eu vou escrever como sendo 2 elevado a 31 vezes 2 elevado a 2 sobre 10. E por que isso é feito? Porque agora nós temos no numerador dessa fração uma adição onde na primeira parcela nós temos o termo 2 a 31 e na segunda parcela também. Então se trata de um termo comum. E em assim sendo, eu tenho condição de colocá-lo em evidência, da seguinte maneira: raiz cúbica 2 elevado a 31, que multiplica 1 mais 2 elevado a 2, sobre 10. E só como prova, se vocês fizerem o processo inverso pela propriedade distributiva da multiplicação, 2 elevado a 31, quando multiplica 1, fica 2 elevado a 31, e 2 elevado a 31, multiplicando 2 ao quadrado, volta para 2 elevado a 33, o que a gente tinha desde o início. Então a gente aqui não fez absolutamente nada, a não ser escrever de uma forma diferente esse número. Separando para aproveitar os espaços, nós temos raiz cúbica de 2 elevado a 31, que multiplica 1 mais 2 elevado ao quadrado. Fazendo a conta do parênteses, nós temos 1 mais 2 ao quadrado, que é 4, é igual a 5. Então aqui eu coloco simplesmente 5 sobre 10, que eu posso escrever como sendo 2 vezes 5. E isso aqui me dá o seguinte: eu corto 5 com 5 e fica somente raiz cúbica de 2 elevado a 31 sobre 2. E o que apareceu aqui foi uma fração com potências de mesma base. Vamos nos lembrar que esse 2 que está no denominador, ele está elevado a 1. E da propriedade de potência, a gente resolve uma divisão entre potências de mesma base da seguinte maneira: raiz cúbica de 2 a 31 dividido por 2 a 1 é a mesma coisa que repetimos a base
e subtraímos os expoentes, 31 menos 1. E aqui fica raiz cúbica de 2 elevado a 30. A raiz, do jeito que ela está, a gente ainda pode simplificar por conta do índice da raiz e do expoente da base do radicando serem múltiplos entre si. Então, a gente pode fazer essa simplificação. E como é que ela é feita? A raiz cúbica de 2 elevado a 30 é a mesma coisa que 2 elevado a 30 sobre 3, onde o índice da raiz se transformou no denominador e o expoente da base no numerador. E ao resolver isso, nós temos 2 elevado a 30 dividido por 3, 10. Resposta que se encontra lá na letra B. Uma questão bem legal, né? Então coloca lá nos comentários se vocês fariam desse jeito ou seguiriam outro caminho. Então é isso, espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima. Não é questão de lógica.